grandes escolas, como é que você vai fazer um protocolo sanitário realmente seguro para que as pessoas não se contaminem? Então, é uma doença que traz muitos desafios, e esses desafios eles são principalmente para o lado dessa população mais penalizada. Deixa eu falar uma coisa. Eu ia encerrar agora, mas os internautas, ministro Gilmar, estão perguntando, e o ministro Gilmar? Porque os internautas estão vendo o senhor aqui na tela e falam, por que o ministro Gilmar não fala? Então, antes de encerrar, eu gostaria de saber, doutor Gilmar Mendes, o senhor, como um dos maiores juristas do país, como um dos ministros mais preocupados na STF com a questão da pandemia, eu sempre vejo o senhor fazendo pronunciamentos no Twitter e tal. Como é que o senhor vê hoje o combate ao coronavírus aqui no Brasil? O senhor que está em Portugal aí. É claro que eu compartilho das preocupações que já foram aqui colocadas pelos especialistas, e é importante que nós ouçamos os especialistas. Como disse o ministro Mandetta, nós não queremos ser especialistas nem em logística e nem em balística, né? Nós não queremos causar mortes. O ministro Mandetta tinha chamado a atenção, e acho que isso foi divulgado pela imprensa, que se não houvesse determinadas cautelas, talvez o presidente tivesse que requisitar caminhões do Exército para carregar. Nós estamos muito próximos desse quadro, infelizmente, né? Já ultrapassamos a marca dos 70 mil mortos e talvez nos avizinhemos daquilo que se desenhou lá no passado, a ideia de atingirmos aí essa marca macabra de 100 mil mortos. É altamente constrangedor, isso tem múltiplas causas, mas tem uma causa de má governança, e isto precisa ser dito. Eu posso dizer, da perspectiva do Supremo, que nós temos a consciência, e isso já foi dito pelo Dr. Varela, nós não contribuímos para isso, ao revés. Nós cuidamos para que fossem fortalecidos os princípios da OMS, que fossem fortalecidos os princípios científicos. Dissemos, na linha do que está na Constituição, do modelo tripartite, que está desenhado no artigo 196, nós enfatizamos a corresponsabilidade de União, Estados e municípios. E dissemos que a competência da União não excluía dos estados e municípios que se pautassem pelos critérios da OMS, portanto, isso foi enfatizado, e eu tenho certeza que a história e no futuro se fará justiça ao Supremo Tribunal Federal. Validamos algumas medidas do governo, invalidamos outras e enfatizamos a necessidade de que houvesse essa falta de responsabilidade. Em relação ao meu colega, por exemplo, o ministro Alexandre, se fala, o ministro Alexandre participa de conspirata ou está interessado em dificultar a vida do governo, eu tenho que dizer só uma coisa. É claro que ele nem precisa de defesa, mas foi o ministro Alexandre que permitiu que corresse sangue na veia governamental, ao suspender as normas que inibiam as ações do governo na lei de responsabilidade fiscal, dando segurança para que houvesse ações governamentais em um momento dramático. E fomos nós, eu mesmo participei ativamente, junto com o Zé Roberto Afonso, com o Rodrigo Maia, que encetamos a tal PEC do orçamento de guerra, para que houvesse essa reação governamental sem as inibições que nós temos. E validamos também a medida provisória, o ministro Mandetta, inclusive, fez considerações sobre isso em outro momento, sobre o erro grosseiro, né? A questão de a avaliação. Nós temos que fazer diagnóstico, quer dizer, os gestores têm que fazer diagnóstico e prognósticos dentro das circunstâncias em que eles estão inseridos. E isso é preciso ser visto. Do contrário, haverá no futuro, e sempre temos aí os engenheiros de obras feitas, né? Normalmente promotores, juízes, que saem aí a ensinar Padre Nosso a vigário, não é que saia a dizer, não, esse ato foi cometido com esse vício, não levando em conta o momento em que se tomou a decisão. Então, tudo isso precisa ser considerado, e isso tudo foi discutido
e meditado pelo tribunal. Mas eu queria encerrar dizendo uma coisa que me tocou muito. Acho que, de fato, nós somos uma das maiores nações do mundo. Eu vejo aqui em Portugal, toda hora, notas ruins em relação ao Brasil, em relação ao nosso processo civilizatório, né? É altamente constrangedor. As pessoas perguntam o que aconteceu com o Brasil. O Brasil que sempre nos trouxe lições de soft power, lição de civilização. Agora o Brasil é muito mal visto. E eu vou ficar só com esse exemplo. O exemplo da saúde. Há um direito hoje muito reconhecido, na União Europeia é reconhecido, que é o direito à boa governança. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto. Perfeito. Nós estamos chegando ao final da nossa live, mas eu gostaria antes que os debatedores, aí começando pelo ministro Mandetta, depois pelo doutor Drauzio e a doutora Maria dos Remédios, e ao final o ministro Gilmar, fizessem as considerações finais, começando então pelo ministro Mandetta, Drauzio, Maria dos Remédios e ministro Gilmar para encerrar. Bem, primeiro, na linha da fala do ministro Gilmar, sempre um observador muito atento, em todas as suas observações, eu sou testemunho enquanto ministro, porque saí do gabinete de ministro e fui ao Supremo Tribunal Federal dialogar com o presidente do Supremo, ministro Toffoli, ministro Gilmar, ministro Fux, que será o próximo presidente do Supremo, todos sempre muito atentos e muito corretos nessa linha, na linha de acharmos uma saída, assim como o presidente Zé Múcio no TCU, assim como o presidente Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre. Havia um sentido muito forte de brasilidade, de união nessas instituições, e que parece que o enfrentamento de todas essas instituições, que se deu principalmente pela troca do ministro, eu disse a eles, troquem o ministro, mas não troquem o corpo técnico, porque o corpo técnico é muito bom, mas parece que na minha sucessão trocaram metade e depois trocaram absolutamente todo o corpo ministerial técnico. Aí é que está o maior problema. Eu vi muito aquela discussão sendo levado o ministro Moro e todos abrindo inquéritos para saber se havia ingerência na Polícia Federal. Acho muito importante que nós averiguemos a ingerência na Polícia Federal. Agora, o desmanche do Ministério da Saúde na maior pandemia do século, e não é nem uma interferência no Ministério da Saúde, é uma aniquilação do Ministério da Saúde, é uma ocupação militar do Ministério da Saúde. Um exército que lá atrás definiu nas suas bases pela ciência, pelo iluminismo. Não é esse exército que se associa, não é esse. Nós queremos o exército de Rondon, nós queremos o exército de Caxias, nós queremos o exército que definiu pelo IME, pelo ITA, nós queremos a São Paulo da USP, nós queremos o Brasil dos imigrantes, nós queremos a garra nossa de construir, nós queremos o diálogo com os povos indígenas, com as nossas diferenças, com a diáspora africana. É inaceitável o que eu vi essa semana dentro do Ministério da Saúde. A minha solidariedade ao pessoal da Copa. Quem frequenta Brasília sabe que a Copa de Brasília serve café para todas as autoridades. E não podem ser colocados como foi colocado o garçom do Ministério da Saúde numa semana em que a gente diz que todas as vidas interessam, pois todos os garçons, todos eles nos interessam. Então, comentários racistas dentro do Ministério da Saúde, inaceitável. E o número de mortos por falta de interlocução técnica. Fazer um protocolo sobre um remédio, eu dizia, deixe aos médicos,
fazer um protocolo de governo chancelado pelo Ministério da Saúde, então desligamos as luzes e estamos passando pelas grandes trevas da ciência. Graças a Deus, temos instrumentos como esse que estamos usando aqui agora. A distância acabou, a mordaça acabou. Não se pode mandar alguém para casa e mandar calar a boca. Embora tenham me imposto uma quarentena até outubro, absoluta, mas ainda resta espaços como esse. E eu espero que vocês deem conta de levar para frente uma mensagem de que é ainda tempo de salvar. O sul do Brasil está começando, está no meio, está no ápice em algumas cidades. O Centro-Oeste, aqui no Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do ministro Gilmar, Cuiabá, essa semana estava pedindo vagas para o Maranhão, para Mato Grosso do Sul, para Goiás, porque esgotou completamente a sua capacidade de atendimento. Então, é necessário, nesse momento, que o Brasil se reencontre com a sua política de saúde. O SUS nos dá muito, que está segurando é o binômio Estado-município, mas a União é a grande ausente na pandemia. E é um ponto fulcral do século XXI. Esse vírus vai dividir o século XXI, em antes e após o coronavírus. E vai ser por parte das mulheres. Foi o patriarcado brasileiro que recebeu as informações e que fez a linha de defesa da sua família, que moderou o ímpeto do marido, dos filhos. Foi ela que organizou um cantinho, um lugar, um espaço para atender a sua mãe, a sua tia, a sua vizinha. Então, às mulheres do Brasil, nós devemos a linha de defesa que foi feita. E a informação, aqui o meu agradecimento à doutora Maria dos Remédios, o meu agradecimento ao doutor Drauzio, o meu agradecimento a todos que, em epidemia, trouxeram uma informação clara e diminuíram a potência das fake news. Porque para usar essa ferramenta maravilhosa da internet, pressupõe educação, integridade, pressupõe verdade e pressupõe consequências. Quero agradecer mais uma vez aqui o Instituto, parabenizar a Exploé pela moderação, agradecer o convite, o debate carinhoso com o doutor Drauzio, a doutora Maria dos Remédios, e vamos lá, temos um país inteiro para construir com bases mais verdadeiras. Muito bem, doutor Drauzio. Eu queria agradecer da mesma forma, eu não tenho nada para acrescentar além do que foi dito, né? Essa destruição do Ministério da Saúde e a entrada dos militares não honra a imagem do Exército Brasileiro, pela qual eu tenho o maior respeito. Nós, infelizmente, não precisávamos ter 70 mil mortos no Brasil até este momento. A situação podia ser muito diferente se tivesse havido uma coordenação harmoniosa entre o governo federal, os governos estaduais e os municipais no combate da epidemia. Ainda bem que nós temos o SUS. Se não fosse o SUS nesse momento, nós estaríamos perdidos. As pessoas mais pobres estariam morrendo no meio das ruas, porque não teriam qualquer tipo de atendimento. O SUS menosprezado, subfinanciado, desacreditado pela própria população brasileira, deu uma demonstração de agilidade que deixa claro que, quando há vontade política, nós temos as ferramentas para fazer o SUS funcionar melhor. O SUS, nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema universal de saúde. É uma tarefa enorme que vai ficar para as próximas gerações de aperfeiçoamento. E nós temos que trabalhar pelo SUS na terminada epidemia, temos que trabalhar, defender o SUS, todos nós, não meia dúzia de pessoas, mas todos nós. O sanitarista Gonzalo Vecina diz uma frase que eu gosto de repetir. Ele diz: sem o SUS é a barbárie. O SUS implica na solidariedade, que é o sentimento mais nobre que pode existir numa sociedade. É a empatia pelo sofrimento do outro e a solidariedade para tentar diminuir o sofrimento pelo qual ele está passando. A epidemia vai passar, mas vai ficar essa grande lição para nós. E como em todas as epidemias, nós saberemos muito bem analisar aqueles que se expuseram, aqueles que combateram a epidemia, que é o pessoal de enfermagem, a faxineira das UTIs, os médicos que estão ali na linha de frente, e vamos saber também
direitinho a responsabilidade de cada um. E nessa hora, sinceramente, eu não queria estar na pele do presidente da República do Brasil neste momento. Obrigado, doutor Drauzio. Então, a doutora Maria dos Remédios. Depois, o ministro Gilmar. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação nesse debate e lembrar, né, que no pós-pandemia a gente tem muita tarefa. Nós estamos assim no meio, né, da pandemia, mas a gente tem que lembrar que isso vai acabar e a gente tem que pegar lições dessa pandemia e ver muita coisa que vai precisar ser feita do ponto de vista econômico, social, político depois dessa pandemia. E, além de toda a ênfase que foi feita aqui ao SUS, a importância do SUS, eu gostaria de lembrar a importância da pesquisa, de quanto faz falta o investimento em pesquisa no Brasil, nesse momento, seja para vacina, seja para medicamento, seja para novas opções de respiradores com produção mais barata. Então, tudo isso que foi negativo nesse momento, a gente precisa, no pós-pandemia, tentar corrigir, investir, porque novas pandemias virão. Muito obrigada. Ministro Gilmar, então, para a palavra final. Agradecer a todos, agradecer a você, Germano, pela parceria com a Isto É e o IDP. Agradecer a todos os participantes, o ministro Mandetta, Maria dos Remédios, doutora Maria dos Remédios, doutor Drauzio Varela, ao Rodrigo e ao Neibela, ao Vitor, pela participação, e dizer que, de fato, acho que nós temos muitos desafios pela frente. O ministro Mandetta já enunciou que nós tivemos um ativo em tantos passivos que foi o SUS. Embora uma obra em fazimento, em fiere, é, de fato, uma peça de resistência nesse quadro extremamente problemático. E isso também foi enfatizado pelo doutor Drauzio Varela. Acho que isso é um ativo que nós temos que cultivar e aperfeiçoar. Eu acho que temos que cuidar dessa questão. O ministro Mandetta, na primeira exposição que eu assisti no Supremo Tribunal Federal, nos chamou a atenção para as vulnerabilidades que nós tínhamos. A questão da moradia, as más condições das nossas grandes cidades, a partir do Rio de Janeiro. Ele tinha previsto que nós íamos ter muitas mortes, dificuldades, inclusive, de tirar as pessoas dessas chamadas comunidades. Nós negligenciamos essa temática, a falta de saneamento, a falta de condições sanitárias, isso já foi apontado também pela doutora Maria dos Remédios. Acho que isso é fundamental. Acho que eu tenho conversado com um colega economista, professor nosso, o professor Zé Roberto Afonso, que é o autor, talvez o principal autor da Lei de Responsabilidade Fiscal, do seu pré-projeto, e ele tem dito, ao lado dessa ideia de responsabilidade fiscal, que é relativamente exitosa no Brasil, nós teríamos que pensar numa lei de responsabilidade social, que fortalecesse essas questões e que nos permitisse enfrentar essas fraturas expostas que ficaram claramente demonstradas durante a pandemia. Acho que essa é uma tarefa importante que nós temos que enfrentar nesse momento eventual pós-Covid-19. Bom, ministro, para encerrarmos, os organizadores aí também da coordenação do IDP, o desembargador Belo e o Rodrigo Mandrovic querem dar a palavra final. Rodrigo. Obrigado, Germano. Só um agradecimento em nome do Instituto, primeiramente a Isto É, na pessoa do Germano, pela parceria que a gente repetiu agora, ao doutor Drauzio, ao ministro Mandetta, à doutora Maria dos Remédios, ao ministro Gilmar, e ao Vitor, nosso professor Vitor, que infelizmente teve um problema de conexão, mas que foi fundamental na elaboração do evento, no estudo prévio que nós fizemos, e também ao desembargador Ney. E acho importante também registrar aqui do nosso lado do Instituto, muito do que foi dito aqui hoje se comunica com várias das reflexões que nós fizemos em mais de 100 encontros, e um registro que a gente sempre gosta de fazer nesse tipo de momento é um registro elogioso à classe médica brasileira. E eu quero só dizer que eu percebi isso muito fortemente nos últimos dias, a quantidade de médicos que, mesmo com rotinas puxadas e que a gente sabe que fazem muitas vezes o que fazem por paixão, aqui acompanhando o evento, mandando perguntas, mandando sugestões,
e assim, realmente é algo que deve ser destacado, deve ser reconhecido, e certamente também é por conta disso, o ministro Mandetta, o senhor mencionou o papel das mulheres, e acho que é importante também a gente colocar aqui o papel dos médicos, da classe médica e de todos os profissionais envolvidos nisso, porque, de fato, se nós estamos aqui, obviamente poderíamos estar melhor, mas também poderíamos estar pior, e acho que esse registro, esse agradecimento a eles também é bastante importante. Só agradecer imensamente a presença dos nossos convidados e dizer que o que nos move, o que nos deixa absolutamente convictos, é que essa discussão ela tem que ser baseada exatamente no que se fez aqui hoje, na ciência, na pesquisa, no conhecimento que foi construído para enfrentar uma pandemia, uma virose como essa. Nós não conseguiremos caminhar para um lugar melhor enquanto ideologizarmos o discurso, enquanto estivermos sempre diante de pandemônios, como eu costumo dizer, que não nos ajudam a enfrentar a pandemia. Ouvir o Dr. Drauzio Varela, ouvir a doutora Maria dos Remédios, ouvir o ministro Henrique Mandetta, foi extremamente salutar e será sempre, porque é consciência, com inteligência e com absoluto conhecimento técnico que nós conseguiremos enfrentar a tudo isso. Muito obrigado a todos e obrigado também aos nossos ouvintes. Bom, então, nos despedindo então do ministro Mandetta, doutor Drauzio, doutora Maria dos Remédios, ministro Gilmar, e a todos, ao Belo, ao Rodrigo e ao Vitor, e a todos que nos assistiram, que estão em casa neste sábado. Muito obrigado pela participação, que foi muito boa e grande. Então, nos encerramos e boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos.